Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Bom dia, amadas, graça e paz. No capítulo da renovação do coração que vamos comentar hoje, Willard fala sobre o padrão confiável para a mudança espiritual. Assim como Victor Copan no Changing Our Mind, ele sugere um método a ser seguido. Embora esse método não seja tão detalhado como o de Copan, esse, aliás, foi um dos livros que inspirou o Victor Copan a escrever o livro acima citado. É bem interessante a maneira como ele aborda cada uma das áreas que nós já falamos, cada uma das 6 áreas do ser humano. Os 2 livros, a rigor, se completam. Para quem está realmente envolvido com a formação de caráter cristão, eu acho os 2 livros são uma literatura fundamental. Até aqui, no Renovação do Coração, nós vimos as dimensões básicas do ser humano, o princípio central do mau funcionamento, que é a corrupção, a egolatria, a valorização do seu, e o princípio da renovação, que é a abnegação, a negação do eu. A formação espiritual em Cristo é um processo pelo qual o indivíduo se move ou é movido da egolatria para a abnegação, centrada em Cristo, como uma condição geral de vida no reino de Deus, presente e externo. O próximo passo em direção a um tratamento prático de formação espiritual é fornecer instruções detalhadas sobre como nós saímos de uma vida de autoadulação para uma vida de abnegação. Em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer que essa transformação, conforme a gente visualiza pela ótica cristã, ela pode ocorrer sim de fato e pode ocorrer conosco. Atualmente, isso pode não parecer tão óbvio, porque o que a gente vê muito hoje é uma vida cristã rotineira, que pode facilmente nos levar a pensar que a transformação espiritual verdadeira é impossível. É preciso reconhecer um segundo fator também que leva muitos cristãos a acreditarem que a formação espiritual à semelhança de Cristo nessa vida é impossível. De acordo com essa visão equivocada, a natureza humana, a carne, a vida e o mundo são essencialmente maus, estragados e sem valor, em especial no interior. As pessoas que creem nessa visão diriam, por exemplo, que a Madre Teresa de Calcutá e Hitler ambos eram igualmente vis no coração. Se não fosse pelas várias restrições e representações e situações às quais Deus colocou um e o outro, a Madre Teresa poderia ter sido tão perversa quanto Hitler. Outro mal entendido é que, a menos que a visão desse miserável pecador seja realmente verdadeira, nós poderíamos nos elevar a uma posição que nos possibilitaria lidar com Deus no base no nosso próprio mérito. Esse é o outro grande equívoco. Nós não merecemos nada diante de Deus. Não importa o quanto tenhamos avançado, e jamais estaremos fora do perigo do pecado enquanto estivermos nesse corpo. Nós somos apenas pecadores em processo de recuperação, como diz Paulo. Nesse aspecto, e só nesse aspecto, nós continuamos, sim, tão perversos quanto quaisquer outros. Distorcer, porém, essa importante verdade que nós podemos realmente mudar, afirmando que jamais poderíamos mudar, principalmente em nosso coração, é colocar uma mentira brilhante, mas extremamente nociva, no lugar de uma verdade libertadora e abençoada.
Todas as pessoas devem ser ativas no processo de salvação e transformação da sua vida à semelhança de Cristo, porque ela é possível. Esse é um fato inevitável. Entretanto, a iniciativa do processo é sempre de Deus e nós não podemos fazer nada sem a iniciativa divina. A transformação deve ser feita e movida pela graça, assim como a nossa justificativa perante Deus também nos é dada pela graça. É claro que nenhuma das duas é um processo passivo, as duas dependem da nossa decisão. O padrão geral de crescimento espiritual, entretanto, como nós entendemos nos detalhes de transformação, a gente tem que transformar as várias dimensões do ser humano. E precisamos entender, então, qual é o padrão geral de transformação pessoal na vida dos homens. Que padrão nós devemos seguir? Como nós somos participantes ativos nesse processo e aquilo que nós fazemos ou não fazemos causa uma enorme diferença, como nós devemos nos basear? O grau de sucesso da nossa transformação espiritual vai depender essencialmente do grau que esse padrão geralmente é compreendido e conscientemente colocado em prática. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns padrões de mudança de comportamento. Por exemplo, aprender um novo idioma. O processo começa com a pessoa visualizando os benefícios que ela teria de saber esse novo idioma. Que isso pode lhe trazer algum benefício no emprego ou numa viagem. Depois vem a intenção, aquela vontade de aprender o idioma e em seguida da decisão de eu vou aprender esse idioma. Então a pessoa vai procurar quais os meios, os métodos ela vai usar para aprender esse idioma. Uma coisa mais ou menos parecida acontece nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. A pessoa primeiro tem uma visão de como seria a vida sem o vício. Daí nasce nela a intenção, o desejo de mudar. Ela toma a decisão de mudar e vai aprender os métodos que ela vai colocar em prática para alcançar essa mudança. O padrão geral de transformação pessoal, que também se aplica à transformação espiritual e na nossa tradição cristã, a transformação espiritual cristã, deve estar bem claro. Na verdade, é o padrão de toda realização humana. Para que a gente lembre desse padrão geral, vamos usar um pequeno acrônimo, VIM, significando visão, intenção e meios. Nós precisamos para implementar, primeiro ter essa visão, depois nós precisamos ter a intenção de mudar o nosso padrão e achar os meios apropriados para isso. Esse padrão de visão, intenção e meio foi colocado da forma correta, é o que vai permitir a nossa transformação de caráter em Cristo. E por que nós fracassamos e não crescemos? Em vez da transformação interior, algumas formas exteriores de religiosidade ou de espiritualidade são tomadas e impostas como uma prática cristã. Lembra que para o Pai o que importa mais é o coração, o que importa é o que está dentro. O processo de renovação interior começa então com a visão da vida no reino de Deus. Da vida no reino de Deus agora, aqui, como nós estamos, e da vida do reino de Deus na eternidade, porque é possível nos transformarmos e vivermos o reino de Deus aqui. Essa visão da vida para agora e para a eternidade é o que nos leva a ter realmente o desejo de mudar. Embora o mais íntimo da natureza humana clame por esse reino de Deus, mesmo que ainda não tenha tido a visão. Tanto é que alguns artistas, pensadores e visionários, de vez em quando capturam uma pequena visão do reino. Essa visão que a gente recebe de Deus, ela nos é dada por Deus. Deus revela essa visão para nós de acordo com a nossa condição. Tendo essa visão,
A intenção de uma pessoa tem que ser a intenção de ser uma pessoa do reino de Deus. Em termos concretos, para a gente ser uma pessoa do reino de Deus, nós temos que seguir os preciosos ensinamentos e os passos de Jesus. Uma intenção não concretizada não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso tomarmos a decisão e precisamos colocá-la em prática, procurando os meios para que essa visão e essa intenção sejam realizadas em nós. Aqui, os meios em questão são aqueles destinados à nossa transformação espiritual, para a substituição desse nosso caráter pecador pelo caráter de Cristo em nós. Pela substituição do nosso entendimento, dos nossos sentimentos. Nós buscamos nós precisamos buscar esses meios. Mas a gente não está largado à própria sorte, porque nós temos os recursos que Cristo nos deixou nos seus ensinamentos, nas Escrituras de um modo geral e nos exemplos do povo de Deus. Primeiro, nós temos que começar descobrindo e identificando quais são os pensamentos, sentimentos, hábitos, vontades, relações sociais e inclinações físicas que nos impedem de alcançar essa verdadeira transformação interior. Depois, nós devemos encontrar meios para alterar o nosso interior até que ele seja substancialmente modificado para ser parecido com Jesus, caracterizando assim de uma forma ampla os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com o Pai serem semelhantes a Jesus. Nos capítulos seguintes, Willard vai analisar a cada uma daquelas esferas da vida do ser humano o que nós precisamos examinar e transformar na mente, nos sentimentos, no coração, desejo ou vontade, no corpo, na nossa dimensão social e na nossa alma. Esse livro é realmente maravilhoso e bastante denso. Eu vou passar aqui um brevíssimo resumo a respeito de cada uma dessas 6 áreas, mas eu recomendo que vocês procurem e leiam esse livro, porque é um livro que ele é muito rico para a nossa própria transformação espiritual. Eu sou Maria Luísa Riso, da Família Feliz em Cristo, e desejo para vocês um ótimo domingo.